Olá, meus amados das minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós estamos juntos e misturados. No YouTube é via vídeo, que vai ainda hoje, a mesma que eu vou pregar. Estou pregando via Facebook. A mesma pregação vai para o YouTube via vídeo. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas reunidas nesta palavra. Onde estiver ouvindo esta palavra, aí está a Igreja de Cristo. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Você aí do seu sofá, eu daqui da minha sala. Eu sou um ponto, você é outro ponto. E assim vai se tornando, de ponto a ponto, vai se tornando a Igreja de Cristo. Amém, meus amados? Sejam todos bem-vindos. Principalmente no Facebook, eu tenho mais de 4.500 pessoas que já dei acesso no meu Facebook. Inclusive, e a maioria delas são estrangeiras de outro país, que inclusive o mais novo recente a essa página é o nosso excelentíssimo Elon Musk, que pediu acesso a essa página e foi dado. Amém, meus amados? Sejam todos bem-vindos. Essa página não é minha, é de vocês. Creio que todos que têm pedido acesso a essa página, porque tem o desejo de ouvir a palavra de Deus, Porque eu, pessoalmente, não tenho nada a oferecer. O que eu tenho a oferecer para vocês é esta palavra, fiel e verdadeira. Uma palavra sem mistura, sem braganha. Amém, meus amados? Então compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nessas redes sociais, se inscreva no meu canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim esse canal ele venha crescer e circular por outros canais também, ter acesso, outras pessoas venham ter acesso, Então nós temos um tema hoje para nós ministrar, e o tema de hoje é: não existe pecado, Jesus tirou do mundo. Amém, meus amados? Eu sei que o sistema religioso ele não aceita isso, Mas eu não vou pregar para o sistema religioso, eu vou pregar para aquelas pessoas que querem conhecer a graça de Cristo, que querem compromisso com Cristo, e não com religião. Então o tema é este: não existe pecado, Jesus tirou do mundo. Amém, meus amados? E para ministrar, dar entrada nessa ministração, nessa homilia, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 7. E também logo já peço perdão, desculpa a vocês, que não é costume, mas hoje nós temos um barulho aqui que eu tenho um bar aqui do lado, E não é costume estar fazendo barulho até essa hora. Eu corri do barulho da igreja cedo e agora caí no barulho do bar. Mas o importante é que você vai me ouvir, você vai entender o que vai ser pregado. Amém, meus amados? O importante mesmo é que você entenda isto, do que vai ser pregado. Abra a sua Bíblia, mas abra a sua mente. Isso é muito importante. Então, Romanos capítulo 7, nós vamos ler do 7 ao 9. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Foi a pergunta que Paulo fez aos romanos. Mas Paulo não está mais em nosso meio. Paulo fez essa pergunta aos romanos. E eu faço essa pergunta para vocês. Que diremos? É a lei pecado? É lógico que não é pecado. Paulo respondeu para os romanos, eu respondo para vocês. A lei não era pecado. O pecado era o descumprimento dela. A transgressão dela é que era pecado. Eu já disse nos meus vídeos, e volto a dizer, eu trabalho lá em São Paulo, vou com a minha moto de manhã. Aí tem um radar lá na frente, 60 por hora. Se eu passar a 70 por hora, eu sou multado? Sim. Por quê? Eu transgredi a lei.
do governo. A lei do perfeito, que ele pôs lá o radar. E se eu passar a 60, eu não sou culpado, porque eu cumpri a lei. Mas se de repente, na outra semana, o prefeito resolveu tirar aquele radar de 60 por hora, eu passei a 80 por hora. Eu sou multado? Não, porque a lei acabou. A lei que me multava acabou. E o que nós vamos tentar entender hoje, meus amados, é que a lei, ela acabou. Ela não é pecado, ela não era um pecado, era o descumprimento dela, era a transgressão da lei de Moisés que acabou, né? A lei de Moisés acabou. E graças a Deus por isso, porque a lei de Moisés ela não podia continuar, porque a lei de Moisés, eu digo, no mínimo uns 40% da lei de Moisés era mentira. Então ela tinha que acabar, ela não podia continuar. É lógico, eu soltei escrevi um post aí na minha rede social, eu já tirei, né? Que dizia que o filho começa a se dar mal quando ele não ouve os conselhos dos pais. Por quê? É que os pais só fazem o que é certo? Não. É porque está escrito que o filho tem para ser abençoado, ele tem que honrar pai e mãe. Se o filho não honra pai e mãe, ele está cortando a bênção dele. Não importa o que o pai fale. Talvez muitas das vezes o conselho que o pai deu também não estava certo. Mas Deus honra os pais, o que os pais dizem aos filhos, porque os pais é o tutor dos filhos. Assim, meus amados, aconteceu com Moisés. Moisés mentiu, Moisés errou muito, mentiu muito. Eu não pesquisei ainda tudo, mas para dizer uma numeração mais certa, mas eu creio que mais de 50% da lei de Moisés era mentira. Ele inventou, Deus não mandou. E uma delas que eu vou provar, essa eu vou provar, né? Domingo eu ainda estou fazendo esse estudo. Domingo eu quero provar para você que uma delas foi o sábado. A guarda do sábado não existe, nunca existiu, nem com Moisés, né? Não foi que Moisés mentiu mandando o povo guardar sábado, é que simplesmente não existiu. É simples assim. Simplesmente nem Deus mandou Moisés mandar o povo guardar sábado, nem Moisés mandou ninguém guardar sábado. Simplesmente isso eu vou provar para você domingo. Que infelizmente os judeus caíram nesse conto do vigário, é no conto de Roma. Os judeus caíram no conto de Roma e está aí uma igreja chamada de Cristo, seguindo esse mesmo conto que caíram, os judeus caíram, a igreja de Cristo querendo imitar os judeus, estão aí, guardando o sábado, que não foi Deus que mandou, não foi Moisés que mandou. Simplesmente o sábado nunca existiu para ser guardado. Por isso que você vê no Novo Testamento, nos Evangelhos e no Novo Testamento, Cristo trabalhava, Jesus trabalhava no sábado, fazia milagre no sábado, que não podia, segundo os judeus não podia. Mas por que Jesus trabalhava no sábado? Porque ele estava transgredindo a lei de Moisés? Não, porque ele sabia que o sábado nunca existiu para ser guardado. Amém? E domingo eu quero provar isto, tá? Você que está ouvindo esse vídeo, compartilhe, comente com alguém que guarda o sábado. Não deixar de assistir essa prova, que eu vou provar para vocês que sábado nunca existiu. Amém? Para ser guardado, não. Sábado para ser guardado nunca existiu. Deus nunca guardou sábado, nem Jesus nunca guardou sábado, nem Moisés nunca mandou guardar sábado. Vou provar para você domingo. Nós estávamos no versículo 7, né? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio
da lei. Se não fosse a lei de Moisés, Paulo não tinha conhecido o pecado. Por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei de Moisés, não cobiçarás. Foi Deus que mandou ou foi Moisés que mandou, que falou que não era para cobiçar? Moisés falou, não foi Deus. 8. Mas o pecado, preste atenção, meus amados, mas o pecado, tomando ocasião, pelo quê? Pelo mandamento. Pelo mandamento. Despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto. Sem a lei está morto o quê? O pecado. Jesus destruiu a lei na cruz. Por isso que ele falou, eu voltarei sem pecado. Voltou sem pecado ou não voltou? Voltou. Jesus não vai voltar. Ele já voltou sem pecado. No ano 70, ele já tinha tirado a lei. A última coisa da lei que precisava ser tirado era o templo. O templo foi destruído. Ele voltou sem pecado. Então, ele tirou ou não tirou o pecado do mundo? Tirou. É os pastores evangélicos que ficam trazendo isso para a igreja, ponhando pecado na igreja que não existe. São pecados inventados pelo sistema religioso evangélico. Amém, meus amados? O pecado não existe. E, voltando aqui no começo do versículo 8, mas o pecado teria ocasião pelo mandamento. Aí quantos mandamentos, quanto mais mandamentos se coloca na igreja, mais pecado a igreja vive. Porque os mandamentos que os judeus não puderam cumprir, 613 mandamentos, entre ordenança e obrações. 613. O dízimo era um deles, era o principal deles. Da lei, mandamento da lei. Foi tirado. Então, meus amados, e a igreja, os pastores que conhecem isso aqui, estudaram para conhecer, eu posso até falhar com vocês, porque eu não estudei, eu não tive tempo, eu não tive condições financeiras para estudar, né? Eu com a primeira série, eu tenho que dar a cara para bater aqui, ó, a esses homens que se diz pastor, que fizeram teologia, e nada ensina para a igreja. Ao contrário, eles fazem a igreja pecar. Porque o pecado não era beber uma garrafa de cachaça. O pecado era a transgressão da lei. E quanto mais mandamento, mais o quê? Mais pecado. Jesus cumpriu os mandamentos, aboliu Cristo na ressurreição, o Espírito ressuscitado, aboliu a lei, pronto, não existe mais pecado. Mas os pastores não creem no que eles lêem, porque está escrito. Eles dizem, confessa com a boca, mas na prática é outra coisa. Eles praticam outra coisa. Eles podem até ler isso aqui. Eles até não podem ler para a igreja, mas eles, com certeza, eles leem isso aqui. Mas se eles lerem isso aqui que eu li para você agora, eles libertam a igreja. Liberta a igreja. Faz uma igreja santa, uma igreja sem pecado. Mas os pastores não querem ver uma igreja sem pecado. Porque uma igreja sem pecado não precisa deles. Não vai precisar deles. Então não é um bom negócio ensinar para a igreja que ela não tem pecado. O bom negócio é ensinar ela que ela tem pecado. E quanto mais pecado, melhor. Então eles fazem campanha que não tem na Bíblia, é pecado que não tem na Bíblia. Faz de tudo, né, para fazer o quê? A igreja pecar. Porque é através do pecado que os cofres enchem. Sem pecado os cofres esvazia. E eles não querem isto.
Então, meus amados, o versículo, vamos ler até o 9, né? Eu falei. O versículo 9. Outra hora, sem a lei, né? Sem a lei, antes de Moisés, outra hora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, né? O preceito da lei, né? Os conceitos, conceito da lei, sobrevindo o preceito da lei, o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aí está aí uma igreja morta. Uma igreja morta porque o pecado da lei que Cristo, com a morte de Jesus na cruz, com o seu sangue, ele tirou esses pecados, essas transgressões, né? Que era o descumprimento da lei, que os judeus não conseguiam cumprir, mas Jesus, Cristo com o seu corpo, que chamava-se Jesus, Yahshua, cumpriu os mandamentos, e aí não existe mais pecado. Pelo menos não era para existir. Se o pecado existe, o que é? Se eu falo para a igreja, se eu estou falando para você, se eu falar aqui, chego aqui e falo para você que você é um pecador, eu estou dizendo aqui o quê? Que Jesus não levou os pecados na cruz, coisa nenhuma. Jesus não tirou os pecados do mundo, coisa nenhuma. Aquela história de João Batista, dizendo, olha aí, quem vai tirar os pecados do mundo? Está aí, ó. João Batista, olha aí, ó, o que vai tirar os pecados do mundo. Então isso é uma grande mentira. Se nós tivermos pecados, é uma grande mentira. Ele não tirou coisa nenhuma. Meus amados, está na hora de nós acordarmos, né? E mandar esses pastores trabalhar. Eu ia falar outra palavra, mas deixa para lá. Basta mandar eles trabalhar. Eu posso até emprestar uma marreta de 5 quilos que eu tenho aqui, para começar, né? Depois ele comprar uma, tal, se ele achar que é pesada, comprar uma menor. Pois é, meus amados, então, e nós vamos ver o que João, né, que eles levam para isso aqui. Quando nós falamos, camarada, que a igreja não tem pecado, Jesus tirou o pecado do mundo, eles levam lá para João. Então vamos abrir lá em João. Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 3, versículo 4. É para aqui que eles trazem. A isto respondeu Jesus de Nazaré, na lei. A lei era o quê? Pecado. Então Jesus estava na lei. Isso aqui não é Novo Testamento. Você vê que aqui se fala de Jesus de Nazaré cumprindo lei ainda. Aqui, João capítulo 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, né? Perguntou-lhe Nicodemos, como podes um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Pode. Eu vou ler o versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, Yahshua, né? Em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós sabemos que isso aqui é um livro todo torcido pela igreja de Roma, porque o reino de Deus explica o evangelho de Cristo, que não é comida nem bebida, é o Espírito de Deus em nós. Então, o reino de Deus é o Espírito de Deus naquele que é filho de Deus. Se a pessoa não é filha de Deus, ela não tem o reino de Deus. Amém, meus amados? E voltando em Romanos, é isso mesmo. Volta lá em Romanos.
Romanos, nós estávamos no capítulo 7, volta no capítulo 11. No capítulo 11, no versículo 13, dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Paulo, voltando a falar com os romanos, né? Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Então, os romanos, para os judeus, eles eram gentios, era estrangeiro. Não sendo judeu, é estrangeiro, é gentio. Não tem como outra alternativa, né? Se não é judeu de sangue, nascido de judeu, não é judeu. Então Paulo está se dirigindo a vós outros aqui, que está falando com quem? Com os romanos. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolos de quem? Dos gentios. A igreja não aceita Paulo como seu apóstolo. Eles querem o apostolado de Pedro, de João, de Tiago, que pregava a lei. Por que a igreja não aceita o Paulo como seu apóstolo? Que é lógico que hoje não é mais, era o apóstolo, né? O nosso apóstolo hoje é o Cristo ressuscitado. Mas nessa época aqui, é por isso que é bom você seguir o tempo da escrita, né? Você nunca futurizar a palavra. Então nessa época aqui, nesse evento aqui, Paulo era o apóstolo do gentio. Hoje não. Hoje eu não posso dizer que Paulo é meu apóstolo, é o seu apóstolo, porque Paulo morreu. Quem é o nosso apóstolo? É o Cristo ressuscitado, né? Os gentios, glorifico ao meu ministério, né? 14. Vamos ler o 14? Seu versículo nós vamos ler. Eu não vou ler o 14 não. Você quer ler, você lê aí. Então, meus amados, nós não podemos viver também, nos dias de hoje, o apostolado de Paulo. Paulo foi apóstolo para a época dele. Para a nossa época, é Cristo e nós. Você, Cristo e você. Cristo ministra o evangelho dele na sua mente. Não é mais pedra, não é mais páginas amarelas. É Cristo e você. Vocês vivendo em dois, sendo um. Né? Sendo um, dois em um. Cristo e você são um só. Amém, meus amados? Em Romanos ainda, que nós pulamos do 7 por 11, e vamos pular para o capítulo 5. Volta lá no capítulo 5. Nós vamos ler do 12 ao 14. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então o pecado entrou por um homem, não foi por uma mulher. Porque no sistema ele diz que foi Eva que errou, mas aqui está dizendo que entrou pelo homem. E esse homem nós sabemos que foi Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Até o nosso amado profeta Isaías, ele podia ser o homem mais certo que tinha, mas Isaías estava enquadrado nesse pecado da lei, porque ele também não cumpria toda a lei. Então, e o pecado já vinha de quem? De Adão. Adão errou e foi passando esse pecado. Aí veio a lei, também na lei, o profeta Isaías já foi da lei, né? Se o profeta Isaías tivesse sido antes da lei,
antes da lei, profeta Isaías, era apenas um pecado puxado por quem? Por Adão. Mas chegou a lei, então o profeta Isaías tinha puxado o pecado de Adão e puxando também o pecado da lei, que era 613 mandamentos, ele também cumpriu. Amém? Então está aqui, ó, o pecado, a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Elias, Isaías, todos os profetas. Por todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não adianta eu ler isso aqui para você e dizer que você tem pecado, porque isso aqui era lei. O tempo profético era da lei de Moisés. Né? Todos pecaram. 13. Porque até o regime da lei, havia, não há mais, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aí, Jesus na cruz pagou o preço, né? Cumpriu os mandamentos, pagou o preço que tinha que ser pago. E ressuscitado Cristo, aboliu a lei, acabou a lei. Então, não tendo lei, tem pecado? Não tem. Porque beber uma taça de vinho não é pecado. É coisas da lei, coisas da carne. Beber é coisas da carne. A carne para Deus está morta. Porque hoje nós assumimos a nossa posição original, que é ser espirituais. Nós não estamos nesse mundo como seres carnais, como um ser carnal com experiência em espírito, em coisas espirituais. Nós somos uns seres espirituais com experiência em coisas carnais. Amém? E nós assumimos essa posição. Então, quando Deus olha de cima para baixo, Ele não vê carne, Ele vê o quê? Seus filhos, espírito, os filhos dele, que está aqui nessa terra, cumprindo o que tem que ser feito, ministrando, né? Nós estamos aqui como ministrador da palavra dele. Amém? Levado em conta quando não há lei. Amém? Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão, né, que foi por ele que entrou o pecado, até quando? Até quem? Até Moisés. Reinou o pecado. Então o pecado existia no mundo desde Adão, passou por todos os homens, Abraão também, né? Já vivia nessa fase de pecado, mesmo não tendo lei, mas carregava o pecado de Adão no seu corpo, na carne, no seu corpo carnal. Entenda, meus amados, o pecado, ele pertencia a um grupo, a um corpo, né? Assim como nós hoje, eu não posso até dizer que sou a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo é um corpo. Só que esse corpo que é a igreja de Cristo hoje, ela não tem pecado. Mas o corpo que era a lei, formado por 613 mandamentos, ordenanças e obrigações, aí estava o corpo do pecado. Esse corpo morreu. Esse corpo morreu, né? Que foi o corpo de Jesus de Nazaré. Morreu, né? Acabou. O corpo do pecado acabou. Agora nós estamos vivendo o corpo de Cristo. Um corpo sem pecado. Amém, meus amados? Houve essa mudança. Infelizmente, a igreja, hoje, ela não entendeu isto ainda. Aí vive aí pagando um preço altíssimo pela sua liberdade. Um preço que não termina de pagar nunca.
É como o preço que eles pagam hoje, é como o que se paga nesses prédios aí, como é que chama? O condomínio de um prédio. Você nunca termina de pagar um condomínio de um prédio. É igual o preço que a Igreja de Cristo está pagando hoje. Né? Por que ela paga? Porque ela ainda não entendeu que ela faz parte de um corpo espiritual sem pecado. A igreja não entendeu isso ainda. É o que nós somos, um corpo de Cristo sem pecado. Porque o corpo que tinha pecado era o corpo que formava a lei de Moisés. Amém, meus amados? É o que diz o versículo 14 aqui. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, que no caso seria Isaías, seria os profetas, né, que não pecaram. A semelhança da transgressão, olha o pecado aqui, ó, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava, né? O qual prefigurava aquele que havia de vir, quem? O Messias. E acha, que a turma chama de Jesus de Nazaré. E acha, havia de vir. Prefigurava. Então, meus amados, é isso que a igreja precisa entender, que ela não faz parte mais do corpo da lei de Moisés. A igreja agora, ela é um corpo espiritual. O corpo da lei era tudo físico. Tudo na lei era físico. Então, esse corpo acabou. Esse corpo acabou. Hoje nós vivemos um corpo espiritual, que é a igreja de Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías. Vamos ver que o profeta Isaías já dizia tudo isso. Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, que era o quê? Que eu acabei de dizer para você, que era a transgressão da lei, ao não cumprimento da lei. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eu vou ler o 3 também, vamos ler até o 3, né? Não, tá, eu marquei até o 2, mas eu vou ler o 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, porque a turma que matava os profetas, né? O primeiro sanguinário que foi Caim, toda essa conta vinha até Yahshua, até Jesus. Toda essa conta vinha, né? Mas Yahshua pagou o preço por tudo, e assim terminou, foi assim que acabou o corpo da lei de Moisés. Nas minhas contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua professa maldade. Amém, meus amados? Então, meus amados, você vê que até Isaías reconhecia essa transgressão da lei de Moisés, né? Que tudo na lei de Moisés era contra. Então, a lei de Moisés, não tinha ninguém que agradasse a lei de Moisés, porque ninguém conseguia cumprir 613 mandamentos. Então tinha que, primeiro que a metade dos mandamentos da lei de Moisés foi que ele inventou. Deus não mandou nada, né? Eu li para você, acho que no nosso domingo atrasado, sobre Ezequiel dizendo, Deus falando pela boca de Ezequiel, que não mandou Moisés mandar o povo fazer sacrifício.
Não foi ele que mandou, foi quem? Moisés que inventou. Então, era uma lei que tinha que ser acabada. Volta no Romanos, já lemos o 7, já lemos o 10, o 11, lemos o 5. Volta no Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, no versículo 4, que diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo. É o fim ou o começo? Não, porque olhando por essas religiões por aí, sistema religioso, parece até que foi o começo. Porque lá se inclui tudo da lei, está incluído lá. É um sistema que mais parece o povo judeu do que gentio. Nem parece com gentio no sistema religioso, né? Porque eles querem copiar tudo quanto que os judeus faz e fazia. Mas só o que eles não conhecem é que o povo judeus foram condenados. Foram condenados. Então, se eu estou imitando o judeu, o que é que eu espero da minha vida? Condenação. Condenação e morte. Porque era o que o povo judeu praticava, mas foram condenados. E receberam o seu castigo. Então, eu não posso ir pelo caminho judaico. Não posso. Eu tenho que ir pelo caminho dos gentios que Paulo ensinou, que Paulo deixou os alicerces ali feitos, os baldrames feitos. Ó, vocês vão construir aqui em cima desse alicerce. Vocês não podem sair daqui. Mas, infelizmente, a igreja que chama de Cristo não estão construindo em cima dos baldrames que Paulo colocou, né, do alicerce. Nós lemos o versículo Romanos 4. Romanos 10 era o versículo só, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça. Então, se não houvesse o fim da lei, não havia justiça. Na lei não existia justiça de Deus. E existia justiça de quem? Justiça do homem. Que a lei apontava e matava. Para a justiça de todos aquele que crê. Mas isso precisamos crer, né? Que crê. Então, meus amados, eu vou ler o 4 aqui, porque eu quero falar alguma coisa sobre ele. O 4 nós já está, né? Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas esse é o problema, que Paulo começamos explicando isso, não foi? Esse era o problema, que o povo não conseguia cumprir a lei. A lei não era que a lei era pecado, o pecado era o descumprimento da lei. O pecado era a transgressão da lei. Como eu dei o exemplo do radar. Se o radar é 60, eu passo a 70, é lógico que eu vou ser multado. Amém? E Romanos ainda, voltamos para o capítulo 8 agora. No capítulo 8, no versículo do 38 e 39. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que não é Satanás. Esse principado dentro do sistema religioso é demônio lá dentro. Mas principado aqui é pessoas que mandam, tá com poder. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existe alguma coisa que possa nos separar de Deus?
Nós da graça, nós sabemos que não existe, mas no sistema religioso existe. No sistema religioso, se uma mulher usar um batom, pronto, já separou de Deus. Se uma mulher usar uma saia acima do joelho, já separou de Deus. Se uma pessoa for na praia, já separou de Deus. Se a pessoa usar uma bermuda, separou de Deus. Então, você vê que dentro do sistema religioso, há muitas coisas que separam de Deus, o contrário do que está escrito. Que nada nos separa de Deus. Porque é só você faltar um dia, já quer dizer que você está desviado da igreja, está desviado de quê? Como que eu vou poder me desviar de Deus, um Deus com poder desse, que está afirmando que nada nos separa dele? Nada. Amém, meus amados? Vamos ver o que Zacarias tem a dizer para nós. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Um versículo só também, né? Cadê? É um versículo só. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, estão 7 olhos. 7 olhos. Isso não quer dizer, Zacarias, o profeta Zacarias, está usando esses 7 olhos como metáfora. Porque não existe nada no mundo que tenha 7 olhos. Aqui nós podemos entender, pela revelação do Evangelho de Cristo, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, as 7 sabedoria de Deus. Que a palavra Espírito quer dizer sabedoria de Deus. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei, o Zacarias profetizando o sacrifício de Jesus de Nazaré, né? Diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra. É lógico que está falando da terra de Israel, mas é lógico que não existia Brasil. Não adianta dizer, mas ele falou da terra de Israel e o Brasil. Não existia Brasil. Essa terra, num só dia. Então, se com o sacrifício de Jesus não foi tirada a iniquidade, e a iniquidade esta que você leu comigo, que era a transgressão da lei, então, num único dia, Jesus tirou a lei do mundo, tirou a lei que causava pecado. Quem pecava mais? Ninguém. Não tinha mais lei para pecar, não tinha mais lei para transgredir, não tinha mais lei para causar iniquidade. Amém, meus amados? E quando nós entendemos isto, nós sabemos reconhecer não a cruz, como o sistema religioso só reconhece a cruz. Nós sabemos reconhecer os benefícios que trouxe aquele madeiro, aquela crucificação para toda a humanidade, né? Nós sabemos, porque tudo aquilo foi feito de uma vez por todas. Então, se aquele sacrifício não foi para tirar os pecados do mundo, a iniquidade do mundo, num só dia, de uma vez por todas, então é necessário que Jesus volte em carne e morra de novo, para ser sacrificado de novo. Ou senão a igreja está perdida. Se a igreja diz que é pecadora, né, ela está perdida, que só Deus pode tirar pecado. Agora, o outro problema que eu vejo é que a igreja confia no pastor. Não, a irmã vai ser batizada
nas águas, e se o seu velho homem vai ficar lá na água, mas o nosso velho homem não ficou nas águas, não vai ficar, nem ficou, nem há de ficar nas águas. Ficou aonde? Ficou na cruz. Foi no sangue que ficou. Amém, meus amados? Romanos 4 agora. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Eu posso ler esse versículo para você que está me ouvindo? Dizendo que, falar que das nossas transgressões? Não, porque essa palavra não é uma palavra para futurizar. Porque quem falou isso foi Paulo. Paulo está enquadrado aqui, ó, na primeira pessoa. Paulo está enquadrado aqui na primeira pessoa. Ele está falando das nossas iniquidades, nas iniquidades deles. Porque eles, querendo ou não, eles viviam na lei ainda. A lei, quando Paulo escreveu isso aqui, a lei ainda estava de pé. Jesus não tinha voltado para julgar o povo de Israel. Era quando ia se definir quem tinha pecado e quem não tinha. Mas Jesus já voltou no ano 70. Então Paulo não é que Paulo está errado. Paulo está certíssimo, porque ele estava na lei ainda. Né? Mesmo sendo pregador da graça, mas ele estava na lei. A lei ainda estava de pé. E então por isso que ele está se enquadrando, ele está na primeira pessoa aqui, ó. O qual foi entregue por nossa causa, por causa das nossas transgressões. Transgressões de quê? Da lei de Moisés. Mas a lei não existe mais. Então, tão logo a igreja de Cristo, ela não tem transgressão. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele ressuscitou para nos justificar que nós não temos mais pecado, que nós não transgredimos mais a lei de Moisés, porque tudo tinha se acabado. Amém? Nós lemos Romanos, né? Aqui eu estou no versículo 4, 25. Não, é isso mesmo, abra sua Bíblia em 1 de Pedro. Primeira de Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Versículo 24, que diz assim, ó: carregando ele, olha que Pedro nem entendia da graça ainda, né? Mas Pedro está confessando, carregando ele mesmo em seu corpo, ele está falando de quem? De Jesus de Nazaré. Qual era o corpo de Jesus de Nazaré? O corpo da lei, porque Jesus de Nazaré cumpria a lei. No seu corpo, sobre o madeiro, então ele carregou no seu corpo, onde estava a lei, ele estava sobre a lei, né? Sobre o madeiro, os nossos pecados. Carregou ou não carregou? Carregou. Os nossos pecados, para que nós mortos, para que nós mortos para os pecados, vivemos para justiça. Então aquele pecado do que fazia parte do corpo da lei, né? Aquela carne que fazia parte do corpo da lei, aquela carne foi morta.
Então aquela carne, aquele carne fazia parte do corpo da lei, morreu. Se morreu, e quando nós ressuscitamos, o Evangelho diz que nós já ressuscitamos junto com ele. Quando nós ressuscitamos o quê? Sem pecado, porque a lei já tinha sido destruída. Amém, meus amados? Aí cadê os teólogos para explicar isso para a igreja? Não, o teólogo só quer dinheiro. O teólogo quer cuidar, não é de você, não é do seu corpo. O teólogo, ele quer cuidar do seu bolso, do seu cartão de crédito. É isso que faz a diferença dele, para ele. O teólogo pouco está se lixando para o seu corpo, para a sua vida. Ele quer saber do seu cartão, da sua carteira. Para a justiça, por suas chagas, foste sarados. Amém, meus amados? Você recebe esta palavra maravilhosa, né? Palavra maravilhosa. Hebreus 9. Estou correndo aqui porque já estamos vai fazer uma hora. Hebreus 9, versículo 27 e 28. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez. Você vê que tem gente mentindo dentro dessas chamadas igrejas por aí, dizendo que foi para o inferno, morreu, foi para o inferno, ressuscitou. Aqui está dizendo que o homem só pode morrer uma vez só. Assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. 28. Assim também Cristo, né? Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre. Então a pergunta que eu faço ao sistema religioso: você está vendo onde você está metido com os seus pecados? Que se ele se ofereceu uma vez só, porque só ele podia perdoar pecado, tirar pecado do mundo, e ele se ofereceu uma vez só, ele não pode voltar mais para tirar os seus pecados. Ele não pode voltar. E aí? Uma vez só, para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é de todos. Os pecados daqueles que são filhos de Cristo, de Deus, né? Porque tem os filhos e tem os não filhos. Aqui é de muitos, não é de todos. É de muitos. Tirar os pecados de muitos. Esse muitos aqui, podemos dizer que era os pecados dos judeus, foi oferecido, que foi para isso, foi a missão dele, foi pagar os pecados dos judeus, porque eram os judeus que transgrediam a lei, e não os gentios. De muitos aparecerá, porque está no pretérito, a palavra está no pretérito futuro, por quê? Ele está falando isso aqui lá por volta de 67, né? Paulo escrevendo aqui lá por volta de 67, e segundo os históricos de Israel, Jesus voltou no ano 70. Então Paulo outra vez aqui está certo, aparecerá segunda vez, não é a terceira, é a segunda vez, sem o quê? Sem o pecado. É lógico, ele destruiu a lei na cruz, agora ele ia voltar sem pecado. Sem o pecado, ele não podia julgar o povo de Israel antes da cruz, ele não podia julgar, porque ele estava cumprindo a lei, então ele não podia julgar o povo de Israel enquanto isso. Então ele levou os pecados daquele povo na cruz, levou os pecados literalmente falando, ou ele levou a lei que fazia aquele povo pecar? Ele levou a lei. Você está me entendendo? Ele levou a lei.
que fazia aquele povo pecar. Você está me entendendo, meus amados? Não é que ele pegou os pecados literalmente e levou na cruz. O que é que ele levou na cruz? Você aprendeu agora? Ele levou na cruz a lei de Moisés que fazia aquele povo pecar. Amém? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, que era o povo judeu, aparecerá a segunda vez, sem pecado. Agora ele sem pecado, para tirar, né? Quando ele veio, ele não tinha pecado, mas cumpria a lei. Ele não podia tirar antes, só depois do sacrifício que ele ia se oferecer. Então, se ofereceu, pagou os pecados, agora ele volta sem pecado, sem lei. Agora eu vou julgar vocês. Agora eu posso julgar vocês. E julgou, né? Sem pecado aos que aguardam. Nós não estamos aguardando. Quem estava aguardando aqui? Paulo. Paulo estava aguardando. Paulo e todo aquele povo que viveram esse tempo aqui, ó, ele sim estava aguardando ele voltar para passar para o julgamento. Aguarda para salvação. Salvação de quê? Que aqui não está escrito salvação eterna. Salvação da lei de Moisés. Salvação dos pecados de Moisés, da lei de Moisés. Salvação da transgressão da lei de Moisés. Amém, meus amados? Hebreus ainda, no capítulo 10, no versículo do 16 ao 18. Esta é a aliança. Paulo escreveu aqui, Paulo copiou do profeta Isaías. Você vê que Isaías, há centenas e centenas de anos atrás, Deus pelo profeta Isaías já falava disso aqui, né? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias da tribulação que eles passaram, do ano 66 até o ano 70. Daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração, agora não é mais pedra, agora não é mais páginas amarelas. Está onde a lei de Deus? No nosso coração. Porei no seu coração as minhas leis. Não é mais pedra, não é páginas amarelas. Está onde a lei de Deus? No nosso coração. E sobre a sua mente, é que eu tenho falado, batido muito nessa tecla, para você cuidar da sua mente. E porém a sua mente, e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, né? E o profeta ainda acrescenta, né? Também de modo nenhum, já falando da morte de Jesus, né? Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Para sempre até quando, meus amados? Até o final do campeonato do Brasileirão? Será? Não. Para sempre, para sempre, para sempre. Ora, onde há remissão destes o que? Destes pecados, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Já não tem mais o que oferecer para o pecado, porque o pecado já foi tirado, que era a transgressão da lei. Ou seja, tirou a lei, tirou a transgressão. Mas no sistema religioso aí, eles não estão se importando com transgressão da lei. Eles querem que a igreja transgride, que a igreja tenha pecado. Se a igreja tiver pecado, se a igreja colocar na mente que ela tem pecado, ela vai procurar um intercessor num local chamado igreja. Mas se a igreja apoiar na mente que ela não é uma pecadora, ela não tem pecado, ela não precisa sair da sua casa para ir para lugar nenhum, porque ela sabe que Deus, ela é a casa de Deus. Deus está nela. Amém, meus amados?
Nós lemos até o 18, né? Do 16 ao 18. 17, acrescenta. Lembrando seus pecados, 17 eu li. 18. Ora, onde há remissão destes, não há oferta pelo pecado. Eu li até o 18, na verdade. Abra sua Bíblia em 1 de João. Nós lemos 1 de Pedro, 1 de João. 1 de João, tem mais 3 passagens curtas aqui. Eu vou acelerar um pouco mais. 1 de João, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos, quando fala para um crente, quando uma pessoa da graça fala para um crente que nós não temos pecado, ela traz para quê? Para João. João pregava a lei, João tinha pecado, porque era um transgressor da lei. Se dissermos que não temos pecado, se disser que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Mentiroso é vocês, que não entendem nada de Bíblia. Vocês futurizam a palavra para enfiar pecado na igreja. Vocês que são mentirosos. João aqui está certo. Porque quando João estava vivendo isso aqui, a lei ainda estava em vigor. Então João está certo de dizer que se ele falar que não tem pecado, ele está mentindo. Então João está certo. Mas hoje, depois do ano 70, falar que temos pecado, então quem se torna mentiroso aqui sou eu. Se eu falar para você que você tem pecado, quem se torna aqui mentiroso é eu. Você está me entendendo, meus amados? Fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. É nosso, João. Que a palavra não está em você. A graça de Deus não está em você. Você foi levantado para pregar a lei de Moisés, não foi para pregar a graça. E João ainda, 1 de João, ali no versículo 10, vamos ler o versículo 1, 1 de João, vamos ler o capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. João, transgressor da lei, aquele João que transgredia a lei. Então João tinha o quê? Tinha pecado. A lei estava ainda em vigor. Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, eu vou atualizar o software aqui. Se todavia alguém transgredir a lei, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus não é o meu advogado, não é o seu. Advogado, para que serve o advogado? Advogado, quem precisou de advogado, agora foi essa menina aí, ó. Meu nome dela, nem sei o nome dela, que eu nem ligo para essas coisas aí. Porque ela transgrediu a lei do nosso país. Então ela precisou do advogado. Mas se eu digo que Jesus é o meu advogado, eu estou me fazendo de quê? Um transgressor. Você está me entendendo, meus amados? Eu estou me ponhando como um transgressor. Se eu preciso de advogado. Então Jesus não é meu advogado. Amém? Nem seu. Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne, não é de Satanás. As obras das carnes são conhecidas, são prostituição, que no sistema diz que é pombagira, são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, né?
Feitiçaria. Feitiçaria, então, é o maior satanás que tem na religião aí. Feitiçaria, mas aqui está dizendo que é o quê? Obras da carne. Inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia. Discórdia é um pecado que mais se comete dentro dessas igrejas. Porque não tem uma que concorde com a outra. Todas discordam das doutrinas da outra. Todas. Discordam de sessões e facção. Facção essas igrejas aí, porque uma não pode na outra. Uma não pode na outra igreja. É o quê? É uma facção. 21. Inveja, bebedice, tudo obras da carne. Glotonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então tá aí. Deus não põe o seu espírito na pessoa que pratica essas coisas aqui. Não é que o reino de Deus, você tem que ir para o céu, não. Nós já estamos no reino de Deus. Mas só tem o reino de Deus, que o reino de Deus já é o Espírito de Deus em nós. Só tem o Espírito de Deus quem não pratica essas coisas aqui. Se você pratica essas coisas aqui, e mais, né, que Paulo disse, tem mais coisas semelhantes, né? Glotonaria e coisas semelhantes a estas aqui. Então, quem pratica isso aqui não tem o quê? O Espírito Santo. O reino de Deus é o Espírito Santo, é Cristo em nós. Então, se você pratica essas coisas, não precisa nem ser, não é julgamento, você não tem Cristo em você. Eu estou julgando? Não, só estou lendo aqui. Gálatas ainda, nós estamos no 5, capítulo 6, um versículo só, no 7, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então, você praticando essas coisas, você vai ceifar o quê? O que você está plantando. Inimizade, feitiçaria, bebedice. Tudo você vai herdar essas coisas. Você não vai herdar o Espírito Santo. Mateus, duas passagens nós temos aqui. Mateus capítulo 26. Capítulo 26, um versículo só, 41. Versículo 41. Vigiai. Você quer ter o Espírito de Deus em você, Espírito Santo? Vigiai para não praticar aquelas coisas da carne. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, pois é a carne que impede você ter o Espírito Santo. Não é Satanás, não é demônio, não. É a sua carne que pratica obras ruins, obras más, que impede você ter o reino de Deus dentro de você, que é Cristo, é o Espírito de Deus em você. Amém? E para nós terminar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5, no versículo do 25 ao 27, que diz assim, ó: Maridos, amai as vossas mulheres. Paulo nem podia falar isso porque ele nunca casou. Não é verdade? Marido, mas ele está falando aqui um paralelo, está fazendo aqui um paralelo, né? Marido, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou. Você vê que a igreja amou está no singular, não está no plural, as igrejas, está no singular. Amou a igreja. Então só existe uma igreja, só existe um pastor, que é Cristo, só existe um apóstolo, que é Cristo, só existe um sacerdote, que é Cristo. Né? Amai amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, não é por elas. Se fosse por elas, estava certo ter uma igreja em cada esquina por aí, mas é por ela. Então, a igreja de Cristo é uma só. Se entregou por ela. 26. Para que santificasse, olha para que ele se entregou. Santificasse. Então, se nós não somos santos, que quem é santo não é essa carne, é o Espírito dele que está em nós, que nos torna santo, né? Santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem, que é o batismo nas águas antes da cruz, né? Que João Batista fazia, né? Por meio de lavagem de água, por quê? Pela palavra. Agora, é esta palavra que nos lava, não é água de piscina que nos lava, é esta palavra. 27. Para apresentar a si mesmo, a ele mesmo. Você vê que ele fez toda a obra. Ele não está mandando aqui pastor mergulhar ninguém em piscina. Ele não está mandando pastor dar pão, dar suco. Ele não está mandando nada disso. Ele mesmo fez a obra. Né? Assim mesmo, igreja, não é igrejas, é igreja no singular. Igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você recebe, meu amado, ser uma igreja gloriosa, santa e sem defeito? Se você recebe, é porque você já entendeu o que é ser igreja de Cristo. O que é viver a graça de Cristo. Isso é viver graça de Cristo. Isso é reconhecer o que foi feito na cruz. Não é reconhecer um homem cravado na cruz. É reconhecer o que foi conquistado através daquele homem que foi cravado na cruz. Aí você vive uma graça sem par. Uma graça sem Satanás, uma graça sem demônio, né? Uma graça sem pecado, uma graça cheia de paz, cheia do Espírito Santo. Amém, meus amados? Então, se você aceita, reconhece essa graça de Cristo, porque você é um cristão, você é um filho, você é uma filha de Deus. Amém? Paz eterna e sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Até mesmo o nosso amado Alan Busque, que se inscreveu na minha página no Facebook. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá? E até quarta-feira, eu falo a partir das 19 horas, mas você todos já sabe que chega às 8 horas ou até passa das 8 às vezes, né, meus amados? E domingo, não esqueça, você que conhece uma pessoa que é do sistema, que não trabalha sábado, domingo eu vou provar que o sábado não existe. Segundo o que Moisés falou, não. Nem Deus falou para guardar sábado, nem Moisés. Se guardam sábado por aí, o problema dele eu vou explicar, domingo eu vou provar para você que sábado como religião não existe, tá bem? Paz eterna a todos.